Quem canta, seus males espanta. É o que diz o ditado popular, não é? E eu creio que tem uma certa sabedoria nisso. Né? A gente crê nisso, né? Que os ditados populares carregam também um monte de sabedoria. Sabedoria popular. Por isso que a gente está trabalhando, então, esse tema, Clareia, canções de esperança. Começamos semana passada, e o nosso objetivo, né, até o nosso retiro que chama Clareia, é olhar para alguns salmos que nos trazem esperança. Alguns salmos que são essas canções de esperança, até porque está acabando o ano, a gente está cansado, está precisando daquele gásinho, né, para poder terminar o ano bem. Então, por isso, nós estamos olhando então para esses salmos que são algumas das joias que a gente tem na Bíblia, né, e canções que de fato enchem o nosso coração de esperança. Semana passada a gente olhou para o Salmo 23, um cântico para os vales, né, os vários vales que nós passamos. Se ainda não escutou, depois olha lá no Spotify. E hoje a gente vai trabalhar o Salmo 30. E eu confesso que a princípio eu tinha chamado esse sermão, né, essa mensagem, de um cântico para o amanhecer. Mas depois que eu estudei o texto, eu mudei o título. Então, o título é Razões para Cantar. Porque quando eu fui olhar para o Salmo, eu percebi que o salmista ele nos dá algumas razões do porquê cantar. Então, eu quero olhar com vocês hoje para o Salmo 30. A gente vai ler, então, agora. Ingrid, você pode ler para a gente, Salmo 30? Vem aqui, por favor. Não é nenhuma versão que vocês vão encontrar, foi uma tradução que eu fiz misturando várias traduções, e então eu fiz a minha versão. Então a gente vai olhar aqui agora. Eu te exaltarei, Senhor, pois me levantaste e não deixaste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Senhor, tu me fizeste subir do Sheol, trouxeste-me de volta à vida, dentre os que descem à cova. Cantai hinos ao Senhor, vós, seus fiéis, celebrai a lembrança de seu santo nome, pois sua ira dura um momento, seu favor uma vida. No entardecer vem o choro, de manhã gritos de alegria. Quando eu era próspero, dizia, nada pode me derrubar. Senhor, em tua bondade me fizeste firme, como uma montanha. Mas quando escondeste o teu rosto, eu tremi de medo. A ti, Senhor, clamei, e ao meu Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue se eu descer à sepultura? Acaso pó te louvará? Anunciará ele a tua estabilidade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Converteste o meu lamento em dança, tiraste o meu pano de luto e me vestiste de alegria, para que o meu coração te cante e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida. Que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor mostre o que a gente precisa conhecer do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse salmo eu confesso que, à medida que eu fui estudando, eu percebi que como que ele é bonito, né? E eu enxergo 4 razões do porquê que a gente canta a Deus, olhando para esse salmo. E a primeira razão é que Deus levanta o caído. São os 3 primeiros versículos. Eu te exaltarei, Senhor, pois me levantaste, não deixaste que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Senhor, tu me fizeste subir do Sheol, trouxeste-me de volta à vida dentre os que descem a cova. Tem alguns detalhes, né, desse salmo que são muito bonitos. Primeiro é essa palavra que ele usa, quando ele fala, pois me levantaste. A imagem que o salmista quer trazer é a imagem de alguém que de fato está sendo levantado de um poço. Porque esse verbo levantar era um verbo com uso muito específico na linguagem do salmista. Era o verbo que eles usavam para descrever quando a pessoa puxava um balde d'água de dentro do poço. Então a ideia é que o cara estava dentro desse poço, de onde não tinha como sair, e Deus puxou ele. Deus levantou ele, Deus ergueu ele. E a maioria dos verbos, né, nesses 3 versículos, eles falam dessa verticalidade, de alguém que está sendo levantado. Pois me levantaste, me fizeste subir, trouxeste-me de volta dentre aqueles que descem a cova. E a gente não sabe o que aconteceu com o salmista especificamente.
sabemos que ele teve uma nova oportunidade de vida. Provavelmente ele enfrentou uma doença muito severa, né? Talvez até aquilo que a gente chama de experiência de quase morte. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Porque ele fala desse voltar, né, do mundo dos mortos. Mas ao que tudo indica, ele teve uma doença grave e ele foi curado, porque no versículo 2 ele fala: Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. O salmista quer mostrar para a gente que Deus deu uma verdadeira experiência de ressurreição para ele, né? Quando ele volta desse mundo dos mortos, do Sheol. Porque, então Deus faz isso, né? E por que ele canta? Porque ele sabe que vida e morte, como ele era judeu, né? Ele tinha essa noção de que vida e morte está nas mãos de Deus, está nas mãos de Yahvé, desse Senhor que controla a vida e a morte. Por exemplo, eu fiquei pensando, né, um exemplo. Quando o rei da Síria manda Naamã, está lá em 2 Reis, vocês se lembram dessa história? Naamã, o general, né, da Síria, que está coberto de lepra, e aí ele ouve falar que em Israel tem um profeta que é capaz de curar. E aí o rei da Síria então manda uma carta de recomendação, né, com o general, um pequeno exército ali junto, muito dinheiro, e uma carta onde ele entrega, né, para o rei de Israel e fala assim: ó, cura o meu servo. É interessante a reação do rei de Israel, porque diz que ele rasga suas vestes, e aí ele fala assim, ó, lá em 2 Reis 5, por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Por que o rei fala isso? Porque o rei tem noção de que quem pode dar vida e quem pode tirar a vida, quem pode curar, né, de uma doença terrível, é só Deus. E aí ele fica desesperado, ele fala: pronto, o rei da Síria está querendo arrumar uma treta comigo, né? Portanto, o salmista canta, porque Deus é esse que pode trazer de volta a vida. E só Deus pode fazer isso. Só Deus pode nos proporcionar essas ressurreições. E às vezes a gente enfrenta uma ressurreição, né? Às vezes isso acontece com a gente. Uma cura que desafia as expectativas dos médicos. Às vezes a gente tem essa boa notícia. Um novo propósito de vida que vem depois de um acidente. Não sei se você já ouviu relato, né, de pessoas que de repente sofreram um acidente terrível, perderam um membro, né, uma perna, um braço, e a pessoa poderia entrar de repente numa depressão, mas sabe, ela ganha um novo propósito de vida, ela descobre uma nova coisa, ela ressignifica a vida dela. Um novo relacionamento que vem depois de um relacionamento terrível que acabou com a gente. É uma ressurreição. Uma nova carreira que surge depois de um fracasso econômico, financeiro, no trabalho. São ressurreições que Deus proporciona para a gente. E quando isso acontece, qual que é a reação nossa? Você percebe que tem uma coisa bonita, né? Um jogo de palavras aqui. O salmista começa falando o seguinte: te exaltarei. O que é exaltar? Exaltar é tornar alto. Ou seja, o salmista eleva, ele exalta, né? Ele quer tornar alto aquele que o levantou. É isso que a gente faz quando Deus proporciona uma ressurreição para a gente. E essa é a primeira razão que a gente tem para cantar a Deus. A segunda é que Deus é nosso favor. Olha o que diz o verso 4 e 5. Cantai hinos ao Senhor, vós seus fiéis, celebrai a lembrança do seu santo nome. Pois sua ira dura um momento, seu favor uma vida. No entardecer vem o choro, de manhã gritos de alegria. Olha que interessante, a gente sabe que o salmista viveu uma experiência pessoal, não é? Deus salvou ele, a gente não sabe do que, mas Deus salvou ele. Mas o que acontece? Depois que passou essa experiência, e aí o cara faz uma poesia descrevendo isso, e talvez até bota uma música em cima, e aí esse negócio vira um salmo, o que ele faz? Ele convida a comunidade para cantar junto com ele. Porque a gratidão dele é grande demais para uma pessoa cantar sozinha, então esse negócio vai para o culto. Tanto é que o salmo é um salmo que é para a dedicação do templo. E aí ele chama então todo mundo para cantar junto com ele. Porque é isso que acontece com a gente, não é? Quando a gente tem uma experiência muito boa, a gente quer dividir com os amigos, a gente quer compartilhar, então a gente chama todo mundo para estar junto. E esses dois versículos, eles começam então com essa forma típica de hino, né? Tem duas ordens de louvor, percebe que o verbo está no imperativo, cantai hinos, celebrai a lembrança do seu santo nome.
E aí tem uma razão teológica do porquê fazer isso. Pois a sua ira dura um momento, seu favor uma vida. Presta atenção nessa razão que o salmista dá. Por que a gente canta a Deus? Porque a sua ira dura um momento, seu favor uma vida. Não é interessante que o salmista está falando o seguinte, olha, embora Deus se ire, embora Deus fique bravo, embora em alguns momentos Deus está Velho Testamento com a gente, né? Essa não é a essência dele. A ira não é o modus operandi de Deus. Não faz parte da natureza de Deus ser esse ser iracundo. Esse ser que está sempre pronto para castigar, sempre pronto para punir, sempre pronto para se vingar. Por quê? Porque a ira dele só dura um momento. E você vai falar para mim, pô, mas Deus se ira? É claro que ele se ira. Por quê? Porque quem ama fica irado às vezes, não fica? Quando alguma coisa ameaça o objeto do nosso amor, a gente fica irado. E aí eu lembrei de uma experiência que eu vivi acho que 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Eu estava em Piratininga, na casa dos meus sogros, fui levar as crianças num parquinho lá da cidade, parei o carro, era uma avenida, né, bem movimentada, parei o carro na minha mão, né, e tinha que atravessar a avenida. Eu falei para o João Francisco, falei, João, me espera para atravessar que eu vou tirar a tua irmã da cadeirinha. Cara, a hora que eu estou tirando a olho, eu vejo o João correndo, e aí um carro, era uma mulher, ela estava acelerada. Cara, ela pisou nesse freio, e sabe quando sobe até fumaça do pneu? E ela parou, e a mulher parou o carro, e ela ficou desesperada, assim, eu percebi o coração dela. E cara, de verdade, eu achei que o João ia ser atropelado naquela hora. E ela parou assim, um braço do João. E aí, a hora que eu respirei, eu não sabia se eu ficava feliz porque ele estava vivo ou se eu matava ele porque ele me desobedeceu. Entendeu? Porque é isso, né? Quando a gente ama, a gente fica irado. Quando alguma coisa ameaça o objeto do nosso amor. Deus se ira porque ele é igual aquele pai que fica irado quando vê um filho, por exemplo, que se entrega às drogas e está acabando com a vida dele. E aí esse pai fica muito bravo com o filho. Ou uma mãe que vê uma filha se envolvendo numa relação tóxica e está todo mundo percebendo, as amigas estão percebendo e só a menina que não está percebendo, todo mundo fica bravo com essa menina. Ou então um funcionário de uma empresa que vê que os líderes estão afundando a empresa, né? E o cara fica bravo porque sabe que vai acabar com todos os colaboradores, né? E, enfim, quando a gente ama, a gente fica bravo. Deus se ira, mas a ira dele só dura um momento. Porém, olha que bonito, o seu favor, sua boa vontade, o seu desejo de que coisas boas aconteçam conosco, tudo isso dura uma vida inteira. Esse é o jeito dele ser. Por isso o salmista fala assim, celebrai a lembrança do seu nome. Na Bíblia, a ideia do nome, o nome carregava a essência da pessoa. Então, qual que é a lembrança? Quando ele fala assim, lembra do nome de Deus, o salmista está falando assim, lembra de quem Deus é. Deus é bom. Deus é favorável a nós, né? Então se alegra, por quê? Porque ele gosta da gente, ele quer coisas boas sobre nós. E não é que o salmista virou coach, tá? E está querendo que a gente mentalize coisas boas, não é nada disso. Ele sabe que a vida é cheia de coisas ruins, ele não ignora a negatividade da vida. O salmista sabe que existem momentos de dor, de luto, de choro, mas ele está lembrando a gente o seguinte, essas coisas não são definitivas. O choro dura uma noite, gritos de alegria vêm pela manhã. Ou seja, coisas ruins acontecem, mas elas são passageiras. Elas não são o jeito que a vida é, né? Constantemente. Então esse é o segundo motivo que ele chama a gente para celebrar a Deus. Mas tem uma terceira razão. O salmista canta, sabe por quê? Porque Deus livra a gente das nossas fantasias. É o que vai do verso 6 até o verso 10. Que ele fala, quando eu era próspero, dizia, nada pode me derrubar. E aí ele fala que Deus escondeu o rosto e ele tremeu, né? Eu não vou nem ler todos esses versículos, mas percebe uma coisa, depois você olha com calma, você vai ver que tem um jogo de palavras nesse trecho, que é o maior trecho, né, do Salmo, onde o salmista está trabalhando as ideias de estabilidade, firmeza de um lado, e de outro lado, a ideia de ser derrubado, de tremer, de cair.
Então, num primeiro momento, ele fala assim, olha, eu era próspero. Ou seja, sabe aqueles momentos que a vida está relax, está tranquila? Você fala assim, cara, tá tudo certo, tá tudo em paz, tá tudo no lugar. E o cara se sentia forte igual uma montanha, né? Montanha na Bíblia é símbolo de estabilidade. Lembra do Pequeno Príncipe, do livro? Todo mundo leu o Pequeno Príncipe? Tem uma hora que ele visita, né, vai visitando vários planetas, tem uma hora que ele visita o planeta que é habitado por um geólogo. E aí o geólogo começa a conversar com o Pequeno Príncipe, perguntando o que tem no planeta dele, né? Ele fala que a coisa mais bonita que tem é uma flor. E aí o geólogo fala assim, mas a gente não registra as flores nos mapas, porque as flores são efêmeras. Geologia só se preocupa com aquilo que é permanente. As montanhas. Essa é a ideia. Né? As montanhas seriam... O geólogo ainda fala, né? É muito difícil uma montanha deixar de existir. Pode até acontecer, mas é difícil. Então, quando ele fala assim, olha, eu era forte como uma montanha, ele estava falando o seguinte, cara, eu estava me sentindo super seguro. Até a hora que Deus escondeu o rosto. Ou seja, bastou parecer que Deus estava ausente e o cara vai da segurança, da estabilidade até... Ele diz que ele treme, né? Treme de medo. E aí a gente se pergunta, mas por que será que Deus faz isso, né? Por que Deus faria isso com alguém? Sabe por quê? Eu acho que é porque talvez a autossuficiência é um tipo disfarçado de ilusão. Quando está tudo certo, a gente começa a achar que nós somos autônomos. Que o chão que a gente está pisando é nosso. A autossuficiência ela é perigosa porque ela cria uma mentira muito confortável de que a gente está no controle de tudo. Então, às vezes, parece que Deus permite que essa montanha da nossa vida ela seja abalada para a gente poder voltar a pisar no chão da vida real, né? Ele permite o tremor porque é no tremor que a gente descobre que a firmeza não está em nós. A firmeza está só nele. Em nenhuma das montanhas que nós criamos, né, para sermos firmes, está a verdadeira estabilidade. Não é na montanha do dinheiro, não é na montanha do sucesso, não é na montanha da prosperidade, não é na montanha, sabe, do reconhecimento das pessoas. Porque tudo isso é muito passageiro. Céus e terras passarão, a palavra do Senhor permanece para sempre. É só nele que tem estabilidade. E é interessante, né, que quando então o salmista vai conversar com Deus, ele fala assim, que proveita no meu sangue se eu descer à sepultura, acaso o pó te louvará, anunciará ele a tua estabilidade? O Robert Walter, que é estudioso, ele fala assim, que o salmista está mostrando para a gente o seguinte, que o louvor substitui a ideia pagã de que os sacrifícios alimentam os deuses. Ele vai falar, é o cântico do ser humano que sustenta a relação com Deus. O que ele está querendo dizer para a gente? Na antiguidade, as pessoas acreditavam que você precisava oferecer sacrifício. Sacrifício era matar um animal, tá? Você precisava sacrificar um animal porque o Deus se alimentava daquilo. Os deuses se alimentavam do sangue dos animais, né? Do vinho que você derramava. Era a bebida que a gente oferecia, a comida que a gente oferecia para os deuses. E eles comiam aquilo. Eles dependiam daquilo. Então o que o Walter está mostrando, que o salmista está falando para a gente, é o seguinte, cara, o Deus de Israel é diferente. Ele não precisa que ninguém alimente ele. É a gente que precisa dele para viver. Então, se Deus não sustenta a gente, é a gente que vai para a cova e aí não dá mais para a gente louvar ele. Então percebe? Não é que o louvor é uma moeda de troca. O que o salmista está dizendo é o seguinte, a gente só pode louvar porque Deus já sustentou a gente. O louvor é a prova de que Deus está cuidando da gente. Então é o segundo movimento. É mais ou menos igual aquela cena de quando Jesus está numa casa e entra uma mulher, joga um perfume nos pés de Jesus. E aí o pessoal começa a criticar Jesus. E aí Jesus conta uma parábola onde ele vai falar que tem 2 devedores. Lembram disso? Um que devia muito, outro que devia pouco. E aí o cara perdoa os 2, ele vira para o cara que está criticando ele, né, o dono da casa, e fala assim, quem que vai amar mais? O cara falou assim, quem foi mais perdoado, né? E aí Jesus começa a falar, né, como que aquela mulher tratou ele bem. E aí uma coisa interessante, Jesus fala assim, ela está fazendo isso porque
ela já sabe que ela é perdoada. Esse gesto dela de derramar o perfume, o gesto de louvor dela, é uma resposta àquilo que ela já recebeu. Você acha que não precisa de nada, então você não é capaz de me louvar. Então é isso que o salmista está mostrando para a gente. A gente louva a Deus por quê? Porque Deus sustenta a gente, é Ele que cuida da gente. E aí a gente devolve. Então, quem canta não está querendo conquistar Deus, está devolvendo com gratidão aquilo que recebeu de graça. Porque Ele livra a gente das nossas ilusões. E aí a gente descobre, não, a nossa vida depende dEle. Essa é a terceira razão. A quarta e última razão é porque Deus transforma a tristeza em alegria. Converteste o meu lamento em dança, tiraste o meu pano de luto e me vestiste de alegria. Para que o meu coração te cante e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Como eu disse aqui, o salmista não nega a dor, a tristeza, o luto e o sofrimento. Pelo contrário. Ele não vive nessa sociedade que a gente vive, que o Byung-Chul Han chama de sociedade paliativa, né? Que é essa sociedade onde a gente quer, de qualquer forma, fugir da dor. E que é uma grande besteira, né? Porque você não consegue fugir da dor. Você foge dessa dor, né? Tipo, do negar a dor, você cria um outro tipo de dor. Que é a dor de ter que estar sempre bem. E é muito ruim você ter que estar sempre bem, sempre sorrindo, sempre disposto, sempre feliz. É um peso enorme. Isso também adoece muito a nossa alma. Então não é disso que o salmista está falando. O que ele está dizendo é o seguinte. O lamento existe. Tem hora que a gente está vestido de roupa de luto. E na antiguidade, literalmente, eles vestiam uma roupa de luto, né? Então, quando vinha a notícia, né, da morte de alguém, de uma coisa muito severa, o que eles faziam? Eles rasgavam a roupa deles. Era o primeiro movimento. Você rasgava a tua roupa, depois você colocava uma roupa feita de pano de saco e jogava cinza e pó na cabeça, em sinal de luto. Essa era a roupa de luto, né? Você se vestia de tristeza. E o salmista está falando o seguinte, olha, eu passei sim por um momento de tristeza profunda, mas Deus tirou essa roupa de tristeza e colocou uma roupa de alegria em mim. A pergunta é, como é que Deus faz isso com a gente? Sabe? Se o sinal de tristeza na antiguidade era rasgar a roupa, vocês lembram que quando Jesus está para ser crucificado, os guardas pegam a roupa dele, o que eles fazem? Eles rasgam a roupa de Jesus. Naquela hora, Jesus estava sendo vestido de tristeza no nosso lugar. Ele estava assumindo o luto, o lamento que era nosso. A vergonha que era nossa, porque além de tudo, nem para colocar uma roupa de pano de saco nele eles colocaram. Ele foi crucificado nu. Então ele assume tudo isso no nosso lugar. Para quê? Para a gente ter a certeza de que, embora a gente passe assim por momentos de luto, de tristeza, de provação e de dificuldade, nada disso é definitivo. Em Cristo, Deus troca a nossa veste de tristeza por uma veste de alegria. E você pode ter certeza que ainda que você esteja sofrendo agora com tristeza, Deus vai tirar essa tristeza do teu coração e Ele vai te dar uma nova veste. Ele vai te dar uma nova razão para você cantar. Ele vai, sabe, voltar a te colocar alegria no teu coração. É interessante que o Salmo 30 ele se cumpre em Jesus, porque lá no verso 3 ele fala assim, Senhor, Tu me fizeste subir do Sheol, trouxeste-me de volta à vida dentre os que descem a cova. Ou seja, dentre todas as pessoas que morrem, só Jesus, dentre os que descem a cova, só Jesus ressuscitou e está vivo até hoje. E se Deus fez isso com Jesus, a gente pode ter certeza que um dia Ele vai fazer isso com a gente. Porque tem outra coisa bonita nisso, né? Por causa da ressurreição de Jesus, o que acontece quando a gente se torna cristão? Quando a gente começa a seguir Jesus? A gente passa por alguns rituais, né? Qual que é o primeiro ritual que nós passamos? É o ritual do batismo. E olha que bonito. Lá, Paulo, né, vai escrever em Romanos 6 o seguinte, que no nosso batismo, a gente morre com Jesus, para ressuscitar junto com Jesus, para uma nova vida. Então a nossa vida é unida à vida de Cristo, ou seja, se Jesus morreu, a gente também morre para a velha vida que a gente tinha. Se Jesus ressuscitou, a gente também ressuscita para uma nova vida. Isso quer dizer o seguinte,
Enquanto a gente viver, Deus vai proporcionar várias ressurreições para a gente. E é isso que faz a gente cantar. De noite pode ter tristeza, mas de manhã vem a alegria. Já percebeu como é que o dia amanhece? A gente quase nunca percebe quando o sol de fato nasceu, não é? Parece que vai clareando, 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 e de repente, quando você menos percebe, clareou. O sol nasceu. E aí o dia se fez novo. O C.S. Lewis, quando ele escreve O Grande Divórcio, é muito bonito, porque no primeiro momento o personagem está no inferno. E no inferno ele está num dia que nunca escurece de vez. Está sempre no limiar da escuridão. E tem uma promessa de que uma hora vai escurecer de vez. E aí a hora que escurecer, acabou. Que é para quem está no inferno. Ao mesmo tempo, quando ele vai para o céu, ele está no momento que está sempre assim, quase amanhecendo, mas não amanhece ainda. E aí, quando chega no finalzinho do livro, quando ele menos espera, amanhece. E aí, ao mesmo tempo, é terrível e maravilhoso. Porque a vida é assim do cristão. A gente tem muitos motivos para cantar. Mas talvez o principal deles é que quando a gente menos espera, Deus faz o sol nascer e a nossa vida clareia.